Bom dia, igreja. Já é soltar um boa noite aqui, né? Normal, né, Patrícia? Então, irmãos, o pastor nos incumbiu de estar trazendo a palavra do Senhor. E como eu sempre tenho o costume, eu quero que aqui o Doda saia e dê lugar para o Espírito Santo. Porque eu quero que ele ministre na minha vida, eu quero que ele ministre na vida dos irmãos. E que essa palavra venha transformar as nossas vidas, porque não adianta a gente falar, pregar, e essa palavra não entrar e mudar a vida da gente. Então que você possa pegar essa palavra não transmitida, não falada pelo Doda, mas transmitida pelo Espírito Santo, para que possamos mudar, para que possamos ser pessoas melhores a serviço do reino. Amém? Convido os irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias aí em João 21, a partir do verso 15. Essa palavra foi ministrada uma certa vez pela Keila no Piratininga, e como Deus falou aos nossos corações. E eu acho interessante isso, eu não canso de me surpreender com as Escrituras, porque a Keila ministrou a palavra e eu pensei assim, poxa, entendi tudo, só que parece que sempre há mais, parece que Deus sempre consegue extrair mais, parece não, Ele sempre consegue extrair mais da palavra. Às vezes versos simples que a gente passa a ler e não enxerga, aí vem o Espírito Santo e fala, olha aqui, olha isso, e a gente começa a entender e ver que a palavra do Senhor se renova dia após dia nas nossas vidas. Por isso que é preciso estar em constante oração, em constante leitura da Bíblia, que ela sempre se renova em nós. A palavra do Senhor diz assim: e depois de terem comido, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. E tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacente as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter a terceira vez perguntado: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Senhor, está aqui mais uma vez a tua palavra, Pai. Venha ministrar nos nossos corações, Deus, que só venhamos falar aquilo que tu queres que falemos, ó Pai, e que a tua igreja esteja sensível à voz do teu Espírito que fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Irmãos, é importante a gente entender e compreender o amor a qual Jesus indagava Pedro e o amor a qual Pedro correspondia a Jesus. A palavra amor no português, ela transmite vários sentidos, vários significados. Então amor serve para um amor fraternal, um amor entre pai e mãe, um amor entre um casal. Mas no grego, essa palavra tem várias derivações, várias palavras para definir o amor. Aqui nós não vamos nos ater às outras palavras, mas aqui nós vamos nos ater a duas palavras, que era a palavra ágape, amor ágape, e filéu, que era o que Pedro falava. E no primeiro momento, Cristo questionava Pedro: tu me amas, Pedro? E eu gosto de ver e enxergar como que Jesus tratava cada um dos seus discípulos. Na outra igreja, pastor, nós tínhamos uma brincadeira que o pessoal brincava e falava assim: olha, você não vai chamar mais Claudovir, você vai chamar Paulovir. Porque eu falava assim, eu sou fã do Paulo. Às vezes algumas coisas, às vezes, porque eu falo assim, não, porque tem que ser sim, tem que ser duro.
E às vezes tinha essa coisa, porque realmente eu gosto do apóstolo Paulo, gosto de ver a maneira que o apóstolo Paulo evangelizava, a maneira que ele pregava o evangelho. Mas quando olhamos também para Pedro, nós vemos um cara que no início, carrasco, duro, cabeça dura, que tomava suas decisões na raiva, na ira, e só fazia besteira. E o Senhor indagou a ele: Pedro, no primeiro verso, né? Tu me amas? E naquele momento ali que o Senhor questiona Pedro sobre o amor, mesmo depois de tudo que ele tinha passado com Cristo, né? Ainda assim, tinha vestígios de orgulho, de vaidade. E o Senhor conseguia enxergar isso. O Senhor via que ainda havia em Pedro vestígios de orgulho, vaidade, sentimentos que iriam prejudicá-lo, iria atrapalhá-lo na condução do Evangelho, a qual o Senhor colocava na responsabilidade dele. E ali naquele momento, Pedro, ao ser indagado, responde, Jesus pergunta para ele, né? Pedro, tu me amas? Ele, Senhor, eu te considero, que seria o significado real da palavra, porque quando fala ama, beleza, nós entendemos que, não, é o amor, mas ele responde, eu te filéu, eu te considero, Senhor. E aí, o nosso Senhor Jesus ali naquele momento, responde para ele, então, cuida das minhas ovelhas. E é importante a gente entender que esses vestígios de orgulho e vaidade que há em nós, precisam ser abandonados, precisam ser largados. A palavra do Senhor diz em Jeremias 17:10, eu, o Senhor, sondo profundamente o coração e a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa, de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Meu irmão, o Senhor conhece o seu coração, o Senhor sabe das suas atitudes, das suas intenções, Ele sabe por que você está desprendendo energia para determinada coisa. É realmente para agradar a Ele, é realmente para poder entregar a Ele, como nós cantamos aqui, o nosso melhor. E quando o Senhor indaga isso a Pedro, o Senhor já conhece Pedro, já sabe o que Pedro iria responder. E aquela resposta de Pedro, Senhor, eu te considero, não surpreende a Jesus, porque Jesus conhecia Pedro, Jesus conhecia os seus discípulos. E quando Pedro responde, Senhor, eu te considero, Jesus, então cuida das minhas ovelhas, Pedro. E aquele sentimento exposto por Pedro, às vezes é o sentimento que a gente acha que vai ser suficiente. Poxa, eu te considero, Moisés, mas será que a minha consideração vai ser suficiente para suportar as imperfeições do Moisés? As indiferenças que o Moisés possa ter comigo? E Jesus indagava a Pedro, Pedro, tu me amas? Ele, eu te considero, Senhor. Mas Jesus sabia daquilo, Jesus sabia que Pedro somente o considerava, sabia que o amor dele era um amor mais fraco, era um amor mais limitado. E aí, Jesus vira para ele e fala, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, eu te filéu. Ele fala assim, então, cuida dos meus cordeiros. É interessante que no primeiro verso ele fala cordeiros da ideia de ovelhas pequenas, filhotes de ovelhas. E lá na frente ele fala, cuide das minhas ovelhas. Quem tem filho, quem já teve filho, sabe como criança dá trabalho, né? Aqui não pode, né, pastor? Não dá trabalho, né? Dá fruto. Mas eu falo assim, então vamos colocar uma outra palavra, como exige um desprendimento de energia, criança, né, Josi? Quantas noites sem dormir? Isso exige de nós, só que cada vez que a gente passa por momentos, a gente vai aprendendo, a gente aprende que, poxa, se eu
se eu girar aqui, se eu ficar com ele muito tempo no colo, e a gente vai amadurecendo. E Jesus, diante da resposta de Pedro, fala: cuida dos meus cordeiros, Pedro, porque cuidando dos meus cordeiros, você vai entender, você vai começar a aprender o que eu quero que você aprenda. Você vai começar a ser lapidado. E é interessante que, mais uma vez, Jesus chega para Pedro e pergunta, já no verso 16, mais uma vez ele pergunta, tornou-lhe dizer-lhe: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus mais uma vez refaz a pergunta a Pedro, talvez na expectativa, né, de que Pedro entendesse o que o mestre queria, tipo assim: Senhor, eu não te amo como você me ama, me ensina a te amar como o Senhor me ama. Mas o Senhor mais uma vez refaz a pergunta, tipo: você não entendeu, Pedro? Tu me amas? E Pedro: Senhor, eu te considero. Ele responde mais uma vez: eu te considero. Mas dessa vez é um considero assim, eu te considero, mas já não entendendo e não compreendendo, porque o mestre perguntou de novo: poxa, Moisés, eu já te falei que eu te amo, mas você me ama, Doda? Por que você está perguntando? Você está duvidando? É algo assim que me intriga. E Pedro realmente ficou intrigado. Por que o mestre está me perguntando mais uma vez se eu o amo? Eu já disse que eu amo, eu já disse que eu o considero. E Pedro começa a entender que o mestre queria chamar a atenção dele para algo, para o teu amor filéu, e que ele entendesse: Pedro, este amor filéu não te vai ser suficiente para o que está por vir. E mais uma vez o mestre fala com ele: cuide das minhas ovelhas. A primeira ordem do mestre: cuida dos meus cordeiros. Cuide daqueles que estão crescendo, daqueles que estão nascendo, daqueles que estão brotando na fé, que começaram a caminhar, porque eles vão bater de frente com você, porque eles vão chegar, vão te questionar coisas, eles vão chegar imperfeitos, cheios de problemas, e esses problemas terão que ser tratados por você, Pedro. Você está pronto para lidar com isso? Você está pronto para perdoar quando o irmão lhe bater? E ali Pedro responde: eu te considero, Senhor, eu te considero. Mas Jesus, eu penso que ele diz: tu me consideras, Pedro? Só isso? Acha que é suficiente? Este amor filial é suficiente, uma consideração? E é interessante que pela terceira vez o mestre fala: Simão, filho de Jonas, me amas? E é interessante que quando a gente pega e examina a palavra do grego, as três primeiras vezes o Senhor está falando: Pedro, tu me ágapes? Tu me ágape? A segunda vez: Pedro, tu me ágape? E na terceira vez: Pedro, tu me consideras? Esse amor que Jesus fala: Pedro, tu me amas? A palavra já é filéu, a qual Jesus usa. Tu me consideras, Pedro? E ali Pedro caiu na real, quando Jesus fez: tu me consideras? Tu me amas, Pedro? Ele caiu na real e percebeu que o amor a qual ele estava oferecendo para o mestre era um amor limitado. Ele percebeu que aquele amor filéu não seria suficiente para cuidar, para apacentar os cordeiros, para apacentar as ovelhas, que o mestre estava lhe dizendo: cuide das minhas ovelhas. Ele parou e viu: poxa, é isso que o mestre está querendo dizer, não será suficiente, eu não posso assumir esse compromisso. Quando enxergamos, meus irmãos, as nossas fraquezas e a nossa pequenez, damos lugar ao agir do Senhor. O Senhor foi questionando Pedro. Eu entendo que naquele momento Pedro entendeu e olhou para dentro dele, olhava para Jesus e falava assim: Senhor,
eu não consigo amar como o Senhor amou. Talvez ele voltou lá atrás e pensou em tudo que o Mestre havia feito, no sangue vertido, na morte, na humilhação, e lembrou dele, negando Jesus por 3 vezes, e ele, envergonhado, constrangido, porque, Senhor, o amor que o Senhor está querendo de mim, eu não consigo, eu não posso oferecer. A partir do momento que ele faz isso, ele começa a enxergar quem é Jesus. Ele começa a entender que o amor do Pai é muito maior do que o que a gente tem para oferecer. É muito mais abrangente. Pedro reconhece a supremacia de Cristo. Ele enxerga a profundidade do amor do Mestre. O amor ágape, o qual ele precisa para cuidar das ovelhas. E enfim, percebe o que o Mestre queria lhe dizer. E quando olhamos para Cristo, realmente nos constrangemos, porque a glória do Senhor é imensa. E quando olhamos um Deus tão imenso, Criador dos céus, da terra, desprender tanto esforço para nos salvar, para não permitir que uma vida se perca, nos sentimos constrangidos. E eu penso e vejo que foi o que Pedro começou a sentir, quando começou a olhar e analisar aquilo, começou a olhar para o Mestre, e talvez o Mestre com aquele olhar sereno, calmo, esperando Pedro entender, compreender o que ele estava querendo dizer. E Pedro, Senhor, não estou conseguindo te acompanhar, Senhor, não estou entendendo. Mas Pedro entendeu. E no momento que Pedro entendeu, ele se sentiu constrangido, se sentiu envergonhado, porque o Senhor que requeria dele um amor, a qual ele não conseguiu oferecer. E eu coloquei aqui uma palavra muito famosa, que a gente fala constantemente, mas às vezes não entendemos a grandeza, o poder dessa palavra, que é João 3,16. Quantos livrinhos, quantas pulseirinhas, cordão, camisa, mas acompanha comigo, olha, porque Deus, o Deus supremo, Criador do universo, amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Às vezes não entendemos a profundidade desse verso, não entendemos a grandeza dessa promessa do Senhor. Ele morreu, Ele deu o teu Filho. E nós precisamos entender e compreender que o amor dele é muito maior do que pensamos ou imaginamos. E às vezes nos limitamos. Quantas pessoas, quantos de nós às vezes começa a buscar ao Senhor e começa a ter experiências com o Pai, a palavra do Senhor começa a se revelar em nós, e às vezes é a queda de muitos, sabe por quê? Porque às vezes não vigiam, o conhecimento vem, e às vezes no excesso do conhecimento, e na falta da unção do Espírito Santo, nos afogamos, e começamos a achar que somos nós os condutores da palavra, que somos nós que desenvolvemos a palavra que o Senhor está ministrando, que somos nós que estamos tendo a visão, que somos nós, e colocamos sempre nós, e paramos de olhar para o Senhor. Meu irmão, eu não sei para quem você tem olhado, eu não sei qual tem sido o seu parâmetro, mas o seu parâmetro precisa ser Cristo, porque todas as vezes que você olhar para Cristo, olhar para o Senhor, você vai ver a sua pequenez, você vai ver que você é pequenino, você vai ver assim: Senhor, como eu queria fazer como o Senhor fez, como eu queria fazer os milagres que o Senhor fez. Você pode fazer, mas não por você. E quando nós olhamos realmente, temos Cristo como parâmetro, nós nos humilhamos, e nós entendemos o quão fracos somos,
quão limitados somos. E quando às vezes caímos em falhas, em erros tão tolos, aí é fácil reconhecer que dependemos do Senhor, é fácil reconhecer que precisamos dele em todo o tempo. Como cantamos aqui agora há pouco, não dá para viver sem Jesus. Você não vai conseguir fazer sozinho. E é interessante que Pedro, quando consegue enxergar quem Jesus é, ele consegue ver a limitação dele. E aí ele começa a recuar. Senhor, eu não vou conseguir fazer o que o Senhor fez. Senhor, eu não vou. E de repente fica desesperado, porque ele entende a grandeza do Evangelho, a grandeza da missão que o Senhor colocava na responsabilidade dele. E talvez comece a temer, porque ele olha para ele: eu, Senhor, sim, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, eu, Senhor. E aí ele olha e fala assim: eu não consigo, Senhor. Meu irmão, mas deixa eu te dizer, o terceiro ponto, precisamos enxergar quem somos nele. Há esperança para as nossas vidas. Em nós mesmos não podemos fazer nada. Você não consegue fazer sozinho. Tolo seria você de achar que a palavra que vai na sua boca pode ser pregada simplesmente pelo seu conhecimento, pelo seu intelecto. Você precisa do Espírito Santo, você precisa da revelação, e o Senhor Jesus diz: deixarei convosco o Consolador, aquele que estará contigo em todo o tempo, abrindo a vossa mente, abrindo o vosso entendimento. Eu darei a vocês palavras de sabedoria. Essa palavra vem do Senhor. Não somos nós que vamos conduzir o Evangelho. E o problema é que quando nós olhamos e achamos que somos nós, que é nós que vamos fazer, nós falhamos, nós caímos no orgulho, nós caímos na vaidade. Como eu disse, quantos pregadores, homens cheios de Deus, que por determinado momento se esqueceram de quem era Deus na vida deles, que se esqueceram de enxergar quem eles eram, e que eles precisavam ser algo, mas ser em Deus. Pedro olha e fala: eu não consigo. Mas Jesus insiste: apacenta as minhas ovelhas. Eu estarei contigo, Pedro. Não é você que vai conseguir. Nós humanos não conseguimos. Eu olho às vezes e vejo que o amor que a gente consegue entregar é o amor filéu, é a consideração, é esse calor humano, o abraço, o carinho. Mas esse amor, ele é alimentado constantemente. Se você começa a ter impasses, se você começa a bater de frente, este amor começa a esfriar, porque esse amor é alimentado, é o amor humano. Esse amor acaba. Mas quando falamos do amor ágape, é o amor que Deus teve por cada um de nós, mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós cuspindo na face dele, mesmo nós o crucificando, ele disse: termina, filho, termina a obra, porque grande é meu plano na vida desses homens. Eu os amo tanto, que eu vou desconsiderar toda a humilhação. E Jesus continuou, em nenhum instante abandonou aquilo. Em João 15, diz assim: estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas que está em mim. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Deixa eu dizer para você, esse amor ágape que você precisa para amar o seu irmão, esse amor ágape que você precisa para levar o Evangelho adiante, é proveniente de Cristo Jesus. Ele está em ti, e se Ele está em ti, o amor ágape está em você, porque Cristo é o amor ágape, é o amor eterno, o amor que vai te dar força para superar as indiferenças do seu irmão, o amor que vai te ajudar a superar as dificuldades que você vai passar com o seu cônjuge, com os seus filhos, com o seu vizinho.
Nós precisamos entender isso, que Cristo precisa estar em nós. Ele diz aqui na sua palavra: se vocês estiverem em mim, vocês darão frutos. Nós somos seres maldosos. Infelizmente, há em nós uma natureza que todos os dias lutamos. Tolo é aquele que às vezes acha que, poxa, eu aceitei a Jesus, acabou, é só lei. Meu irmão, é luta constantemente. Sim, há luta. Mas como eu disse, sem Jesus não dá. Se com Ele é difícil, imagina sem Ele, a luta ainda é maior. Essa maldade que é em nós, ela só pode ser vencida pela bondade de Cristo que habita em nós. Quando nos enchemos de Cristo, quando nos enchemos do Senhor, essa bondade toma conta dos nossos corações e nos transforma, e nos faz novas criaturas, nos faz novas pessoas para caminhar na presença do Senhor. Nós precisamos entender isso. Precisamos entender que Cristo, o que Cristo quer de nós em todo o tempo. Ele nos instiga a cuidar de ovelhas. Meu irmão, o Senhor quer te encher. Ele quer te encher de unção, de poder. Mas não é simplesmente para você andar desfilando cheio da unção de poder, cheio da unção. Os apóstolos por onde passavam curavam. Os apóstolos por onde passavam libertavam. Os apóstolos pregavam. E o alvo deles sempre foi o quê? Vamos anunciar o Evangelho. Eu preciso que as pessoas que estão à minha volta vivam o que eu estou vivendo. Eu preciso que as pessoas conheçam esse amor, entendam que é muito maior do que eles pensam. Cristo é o amor ágape. Precisamos disso nas nossas vidas. Em João 15, 9, o verso 12, diz assim: como o Pai me amou, eu também amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que tenho guardado os mandamentos do meu Pai, permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. Meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Está aí o mandamento do Mestre. Meu irmão, eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual tem sido as suas escolhas, mas muitas das vezes recolhemos pedaços de coisas que quebramos por decisões erradas, situações das nossas vidas que não pedimos direção ao Senhor, e aí ficamos com os cacos nas nossas mãos, simplesmente porque não ouvimos, não vivemos o amor dele. Ele promete aqui, ó: viva no meu amor, eu tenho gozo para vocês, eu tenho alegria. E por que vocês insistem em buscar de outra maneira? Por que vocês vão por outro caminho? Por que vocês insistem em fazer sem a minha orientação? E nós constantemente tomamos decisões erradas. E nesta noite o Senhor fala conosco: o que é que você quer, meu filho? Você está fazendo a minha vontade? Você está anunciando o meu Evangelho? Aonde você chega, você tem falado do meu amor? Se você começar a fazer a minha vontade, você vai ver o que eu farei na sua vida. Mas esqueça a sua vontade, esqueça o que você acha, e comece a viver o que eu acho, o que eu quero, o que eu penso para você. As suas escolhas erradas podem estar te levando por caminhos errados, e o Senhor em todo tempo te cercando com amor, dizendo: filho, é aqui que eu te quero, e você foge: filho, é para cá que eu te quero. E nós somos assim, mas o Senhor em momento algum deixa de te amar, deixa de falar com você, como essa palavra que vai de encontro ao seu coração. Ele diz a você: eu te amo, filho, faça a minha vontade, se encha do meu gozo. Você não precisa de outra coisa. A partir do momento que você entender que você precisa tão somente de mim, você viverá grandes coisas na sua vida. Aleluias. Deus quer te usar, meu irmão. Se tivéssemos outro propósito aqui, senão anunciar a palavra do Senhor, Deus nos recolheria. Eu já estou salvo, pastor, o senhor está salvo, vamos embora para a glória. Mas não, Elmo, não, pastor Elmo, não.
você precisa ficar. A sua vida precisa testificar que eu sou Deus, que eu mudo e transformo a vida das pessoas. Eu quero dizer para você que se você tem feito escolhas erradas, nesta manhã, eu te convido a fazer esta oração e entregar o teu coração ao Senhor, realmente entendendo que sem Ele você não vai fazer nada. A canção ainda disse: não dá, Senhor, não dá para viver sem Ti. Ele é o Deus que cuida, te chama, e quantas oportunidades Ele tem te dado. Repita essa oração: Senhor meu Deus, eu por muitas das vezes tenho errado das minhas decisões, e talvez eu não tenha parado para ouvir a Tua voz, mas Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero seguir as Tuas ordens, eu quero seguir a Tua vontade. Faça de mim um instrumento, faça de mim uma ferramenta poderosa para anunciar a Tua palavra e combater o inferno dia após dia. Eu peço a Ti, Deus, entre na minha vida, entre nas minhas escolhas, entre, ó Deus, e tome o trono da minha vida, que tudo que eu venha fazer seja direcionada pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem fez essa oração? Que Deus abençoe a sua vida grandemente, e que Ele possa mudar, transformar, dia após dia, e que você possa entender que você é ferramenta importante. O Senhor te ama tanto, que preservou a sua vida até aqui. Esqueça os erros dos anos passados, deste ano que passou. Ano novo, como falamos, último culto. Viva diferente, viva com propósito. Entenda que a sua vida tem um propósito muito maior. O Senhor quer lhe usar. O pastor ainda disse aqui agora há pouco, Mateus 16, 25, que fala assim: porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará. Entregue a sua vida ao Senhor, confie nele, Ele te susterá, Ele te ajudará dia após dia. Que Deus abençoe a sua vida e complete essa palavra no seu coração. Glória a Deus. Glórias a Jesus.